Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí, em casa, na rua, no carro, caminhando, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão e cara irmã, a palavra do Senhor deste dia é extraída de São Marcos, capítulo 7, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Evangelho deste dia é extraído de São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Naquele tempo apareceram os fariseus e começaram a disputar com Jesus, solicitando-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Jesus, suspirando profundamente, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, sinal algum lhe será concedido. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o amor do Senhor é profundamente algo que ultrapassa a nossa compreensão. A experiência com Deus é algo que nós podemos dizer é indescritível. A experiência do amor de Deus, aquilo que Deus realiza na nossa vida, por mais que nós tentemos revelar, contar, partilhar, jamais conseguiremos em plenitude partilhar as vivências, as experiências que nós fazemos do amor de Deus. É algo que se tem de compreender, sentir e intuir. Sim, digo compreender, porque compreender é apreender com, ou seja, é reter uma realidade que não é só nossa, mas que partilhamos, porque a realidade, ao fim e ao cabo, não é algo que nos pertence apenas a nós. A realidade impõe-se como ela mesma e nós, de certa forma, partilhamos a realidade que se nos impõe também. Portanto, a realidade de Deus, ela é uma graça, é uma dádiva, é algo que precisa ser acolhido. E ao mesmo tempo, é preciso, eu comecei por compreender, ao mesmo tempo é preciso sentir. Sim, caríssimo irmão, caríssima irmã, jamais conseguiremos partilhar com alguém de maneira plena aquilo que nós sentimos em relação à experiência com Deus. Sim, digo experiência. Essa experiência que ultrapassa muitas vezes qualquer discurso dedutivo ou indutivo, ou seja, vai muito mais além de tudo quanto pretendemos dizer. Portanto, hoje a palavra do Senhor deste dia, caro irmão e cara irmã, pode achar que este preâmbulo, ou seja, este prefácio, esta introdução feita pelo Padre, que nexo é que tem com a palavra que acabamos de ouvir? Sim, os contemporâneos de Jesus pedem um sinal. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus rejeita-se, Jesus nega-se categoricamente a fazer qualquer sinal que seja para esta geração. Ou seja,
Essa geração funciona um pouco como a nossa geração. As coisas têm de ser feitas segundo a nossa medida e o nosso bel prazer. Mas Jesus, que não está aqui para satisfazer os caprichos dos homens, mas sim preencher o vazio profundo do nosso coração, começa por pedagogicamente colocar aqui um não. E às vezes o não é importante, ou seja, a atitude de Jesus mostra-nos claramente que nem sempre os nossos pedidos serão atendidos por Deus. Assim, não. Ou seja, às vezes os nossos pedidos podem ser lógicos para nós, podem ser muito importantes para nós, mas que para Deus, ou seja, na visão de Deus, aquilo que pedimos é apenas um capricho. E Deus, que conhece o mais íntimo do nosso coração, sabe a verdade profunda dos nossos pedidos. E, portanto, a primeira coisa que nós, sob maneira, podemos aprender deste texto do Evangelho de São Marcos é percebermos que nem sempre aquilo que pedirmos ao Senhor receberemos uma resposta. Nem sempre aquilo que pedirmos ao Senhor seremos atendidos. Não. E Deus usa a pedagogia do não. E nós podemos dizer, então, bem, nós que somos pessoas amadas por Deus, mas o não também faz parte de um processo pedagógico, faz parte de um processo educacional, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista seja do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Portanto, o não é importante também, e numa cultura em que não estamos habituados a ouvir o não, em que as crianças são educadas a não ouvir o não, em que os adultos são educados a não ouvir o não, hoje Jesus vem reiterar a importância de muitas vezes ouvirmos o não. Mas atenção, quantas vezes os nossos pedidos que parecem tão religiosos, quantas vezes que os nossos pedidos que parecem tão cheios de Deus, no fundo, são apenas frutos da nossa presunção, são apenas frutos da nossa vaidade, são apenas frutos do nosso egoísmo, são apenas frutos do nosso egocentrismo. E, portanto, o Senhor não alimenta esses egos, o Senhor não alimenta este tipo de comportamento e de realidade. E aquilo que o Senhor, de sua maneira, vai fazer, e excessivamente pretende fazer, é que através do não tu aprendas, que eu através do não aprendo. Jesus não fará nenhum sinal. Porque essa geração, ou seja, diante dos sinais realizados por Jesus, ainda pede um outro sinal. Ou seja, não satisfeita, não alegre com os sinais deixados por Jesus, ainda vai à procura de outros sinais. Mas a verdade, caro irmão e cara irmã, é que Jesus não fará nenhum outro sinal. Quantas vezes o mundo pede sinais para acreditar em Jesus? Não? A passagem do rico e do pobre Lázaro, Jesus diz na parábola contada, ou seja, a um dado momento, o pai Abraão diz: ainda que mande porque o rico avarento já sofrerem tormentos, peda ao pai Abraão que envie alguém à sua casa, porque ele tinha 5 irmãos e queria evitar o fim trágico. O pai Abraão responde: não, não vai. E ele diz: mas se mandar alguém daqui, eles acreditarão. E o pai Abraão responde: ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Ou seja, fazendo referência ao grande milagre por excelência da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Portanto, caro irmão e cara irmã, por mais que nós tentemos levar a verdade, aqueles que não querem acreditar, aqueles que não estão dispostos a acreditar, aqueles que não querem abrir o coração, jamais acreditarão na mensagem de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o sinal é para nós. É para nós a quem o Senhor chama. O Senhor chama a todos. Mas é para nós que decidimos conscientemente abraçar o projeto do Senhor e deixar-nos maravilhar com a beleza, com o encanto de tudo aquilo que o Senhor realiza. O grande, podemos dizer que o grande sinal, o grande sinal que Jesus pode realizar é a nossa própria existência. Aliás, o grande sinal, e usando aqui a categoria do Evangelho de São João, o grande sinal é a ressurreição do Senhor. Portanto, nenhum sinal será dado. Senão, assim como Jesus dirá no outro passo, assim como Jonas permaneceu 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem
passará 3 dias e ao terceiro ressuscitará. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.